Pessoal da torcida tricolor, São Paulo vem ao Morumbi, embalado por uma vitória e por um milagre, num jogo fora contra o Botafogo, no qual o time conseguiu fazer 4 gols, quando estava perdendo por 3-1 a menos de 10 minutos do fim. O São Paulo veio jogar com o Coritiba, um time que está ali disputando o rebaixamento com o próprio São Paulo. Veio ao Morumbi, sua casa, para jogar contra o Coritiba com 10 desfalques. Praticamente o time reserva do Coritiba. O que se esperava era um São Paulo envolvente, como aquele que terminou a partida contra o Botafogo. Aliás, o que eu esperava, inclusive, era que aquela escalação que terminou o jogo contra o Botafogo fosse repetida hoje, que fosse o time que começasse jogando. Aquela escalação, aquele time que tinha moral. O São Paulo trocou a tranquilidade que a gente esperava num jogo contra um time fraco pelo desespero, pela afobação. Perdeu muitos gols. Perdeu uma quantidade inexplicável de gols. Começou no primeiro lance com o Marcinho, que ficou indeciso, se chutava, se passava. Marcinho, que foi muito mal hoje, acabou não fazendo nenhum dos dois. Teve mais lance com o Rodrigo Caio, teve lance com o Prato, teve um bom desempenho do goleiro adversário, Wilson, que no ano passado segurou o São Paulo nos 2 turnos. Bom goleiro Wilson. E o São Paulo ficava tentando atabalhoadamente fazer o gol e correndo riscos. Na defesa, correu muitos riscos. O Coritiba chegou algumas vezes. Foi para o segundo tempo, nessa mesma entoada. Não conseguia produzir o suficiente para concluir, para fazer o gol, e corria riscos lá atrás. Aí, acabou acontecendo a desgraça. Num lance pela lateral, Bruno, fraquíssimo Bruno, que jogou muito mal, mais uma vez jogou muito mal. As laterais do São Paulo são um grande problema, é o calcanhar de Aquiles do time. Qualquer técnico com meio cérebro sabe que tem que jogar em cima dos laterais. O São Paulo não é possível que não tenha condições melhores, não tenha jogadores melhores para compor as laterais, mesmo que de forma improvisada. Eu me arrisco a dizer que eu preferi o Lugano parado na lateral ou jogar num 3-5-2 do que ver o Bruno fazendo o que fez. Os jogadores foram para cima do Bruno. Eu tive dúvida se foi ou não pênalti, se foi ou não na área, enfim, de qualquer forma. Pareceu pênalti o suficiente para o juiz apitar. E aí, o Carleto, que foi jogador de São Paulo, abriu o placar. O São Paulo foi para o desespero e continuou atabalhoadamente perdendo gols, perdendo oportunidades. Parecia uma certa soberba até do time. A torcida um show, empurrando. Num dos contra-ataques pela lateral esquerda, lateral que deveria ali ser cobrida pelo Edmar, acabou tomando o segundo gol ali num cruzamento, um chute no canto. E aí entrou num desespero total. O Dorival tentando fazer as trocas para corrigir uma escalação com a qual não concordei. E aí o São Paulo conseguiu, no finzinho do jogo, fazer o gol de honra, assim, num lance completamente desastrado, um gol quase sem querer, feito pelo Denilson, que tinha entrado há pouco tempo. Então a situação do São Paulo é um time que tinha conseguido uma vitória, que era para dar moral, que era para trazer tranquilidade, jogando em casa com um time que disputa ali a condição de rebaixamento com o São Paulo, com 10 desfalques, jogando fora de casa, e o time do São Paulo não conseguiu se impor. É muito triste a situação, é muito preocupante a situação do São Paulo, porém, eu tenho esperanças que o Dorival acorde e aprenda com esses erros de hoje. Está muito difícil as condições, está muito difícil de pensar. Mas temos que fazer um adendo. A torcida do São Paulo é gigante. A torcida do São Paulo é maravilhosa. A torcida do São Paulo é um exemplo de torcida. Essa fase difícil está moldando uma das torcidas que mais apoiam o time no Brasil. Que coisa incrível a torcida do São Paulo. 53 mil torcedores, 53 mil torcedores, quase 54 mil torcedores que vieram nessa noite no Morumbi, com um time ali, brigando pelo descenso, para apoiar o time e que gritaram, eu acredito, até o final. Se o São Paulo continuar com essa torcida, não cai. Não cai porque essa torcida empurra. Essa torcida vai tirar a gente da situação. Então você, torcedor que veio hoje, continue vindo. A gente precisa de todo mundo gritando. E Dorival, vamos acordar, vamos pensar nessa escalação que terminou o jogo contra o Botafogo, vamos tentar mexer no psicológico dos jogadores. E diretoria, pelo amor de Deus, vamos contratar laterais. Lateral direito e lateral esquerdo são calcanhares de Aquiles desse time. Qualquer técnico com meio cérebro vai jogar em cima da gente pelas laterais. Tá bom? É isso. Vamos ficar preocupados até o fim de semana e o São Paulo precisa ganhar no fim de semana. Precisa ganhar. É um desespero. Perdemos um jogo de 6 pontos e temos muitos pontos para disputar para sair dessa situação difícil. Mas assim,
foi uma ducha de água fria. Ninguém dorme hoje, é mais uma semana, assim, um fim de semana de desespero. Um abração para todo mundo, parabéns para a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo hoje é o que faz desse time gigante. Só lembrando, o São Paulo é nosso, o São Paulo é da torcida, o São Paulo não é do Rogério, o São Paulo não é do Leque, São Paulo não é do Pinotti, o São Paulo é nosso. Nós, torcedores, que vamos carregar esse time. Um abração para todo mundo e acompanhe o vídeo depois no YouTube. Até mais.